Helena era o tipo de aluna que passava despercebida. Andava com passos pequenos, os cabelos sempre soltos cobrindo parte do rosto e os olhos voltados para baixo. Não falava muito, não levantava a mão, não se envolvia em nada. Mas havia algo que ninguém via. Todos os seus cadernos, todos, tinham mais desenhos do que matérias. Rostos, olhares, paisagens, cenas inteiras saíam da ponta de seu lápis com uma sensibilidade que nem mesmo ela sabia explicar. Era como se o mundo real não fosse suficiente, então ela criava outro. Mas ninguém se importava. Na escola, os colegas a chamavam de esquisita, espectro e o pior, a do fundão que só rabisca. Uma vez, um garoto arrancou uma folha de seu caderno, rabiscou em cima e devolveu dizendo: "Faz algo bonito agora." Ela guardou a folha amassada, não como lembrança da dor, mas como combustível. Helena desenhava em segredo. Durante o intervalo, enquanto os outros corriam e gritavam, ela se escondia na biblioteca. Sentava entre duas estantes vazias, encostada na parede fria, com o estojo no colo. O som da escola parecia distante ali. Era seu refúgio. Ali, ela criava mundos onde ninguém zombava dela. Mundos onde podia existir. Em casa, a mãe trabalhava em 2 turnos e mal conseguia perguntar como foi o dia. O pai, que fora artista de rua na juventude, desaparecera quando ela ainda era pequena. Tudo que restava dele era um caderno velho, com desenhos a carvão e anotações sobre tintas. Helena guardava aquilo como uma relíquia. Era a única herança que sentia ser dela de verdade, ponto. Ninguém nunca viu seus desenhos de verdade. Até o dia em que um novo professor de arte chegou, Marcelo. Diferente dos anteriores, ele não pedia apenas cópias de obras famosas. Queria expressão, queria sentimento. Na primeira aula, passou uma única instrução: desenho que ninguém vê. Helena, pela primeira vez, hesitou em esconder. Entregou um retrato que havia feito no ano anterior. Uma menina afundando no mar de livros, enquanto bolhas saíam da sua boca como palavras engolidas. Marcelo ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você tem um dom, Helena. Isso aqui é raro." Ela não soube o que responder. Não estava acostumada a ser notada. A partir daquele dia, Marcelo passou a observar seus traços, seus cadernos, suas sombras. Incentivou-a a participar de uma exposição que a escola faria junto com outras instituições. Ela relutou. Disse que seus desenhos não eram bons. Disse que os colegas iriam rir. Disse que não valia a pena. Marcelo respondeu apenas: "Você não desenha para eles. Você desenha porque o mundo precisa ver com seus olhos." Durante semanas, Helena preparou suas obras em segredo. Usou papelão, restos de carvão, lápis emprestado. Criou retratos de alunos que sofriam bullying, de professores chorando sozinhos na sala, de mães exaustas esperando na porta da escola. Era o mundo real, mas como ninguém o mostrava. Em preto e branco, cru, forte. No dia da exposição, ela chegou cedo. Colocou seus desenhos num canto da quadra, onde ninguém olharia. Seus colegas encheram o centro com pinturas coloridas de flores, sol e arco-íris. Quando as pessoas começaram a entrar, quase ninguém parava no canto de Helena. Ela fingia não se importar, mas por dentro, o velho sentimento de invisibilidade voltava a apertar. Até que uma senhora, curadora de um centro cultural da cidade, parou diante de uma das obras. Era o retrato de uma menina com fita na boca e lágrimas nos olhos, segurando um lápis quebrado. A mulher ficou parada ali. Depois chamou outra pessoa. E mais outra. Em minutos, o canto esquecido virou o centro da atenção. Marcelo se aproximou e sussurrou: "Estão vendo com seus olhos. Helena, você fez isso." Dias depois, ela recebeu um convite para expor em uma galeria local. Era uma mostra sobre juventude e expressão. Helena levou seus cadernos, agora já com algumas folhas restauradas, outras ainda manchadas de tinta borrada pela chuva ou lágrimas. Não importava. Eram reais. A galeria lotou. Jornalistas, artistas, professores. Uma matéria saiu no jornal com a manchete: "Garota invisível da escola impressiona com arte crua e sincera." Seus colegas viram. Alguns se envergonharam. Outros fingiram que sempre a apoiaram. Mas Helena não ligava. No fim daquele ano, foi aprovada com bolsa integral para uma escola de arte.
Marcelo abraçou e disse: Eu só te empurrei. Você já sabia voar. Anos depois, Helena virou referência em arte emocional e social. Expôs em São Paulo, Lisboa, Buenos Aires. Mas nunca esqueceu do armário da biblioteca onde se escondia. Um dia, voltou à escola. Pediu que aquele canto fosse transformado em um espaço de criação. Hoje, acima daquela estante onde ela se escondia, há uma placa com os dizeres: Espaço Helena Duarte, para o que precisaram se esconder antes de mostrar sua luz. Na reinauguração do espaço, uma garotinha de mochila rasgada e olhos tímidos se aproximou. Mostrou um desenho feito em folha de caderno. Helena se agachou, olhou com atenção, sorriu e disse: Nunca deixe ninguém dizer que isso não vale a pena. Você vê o que ninguém vê. Isso é poderoso demais para ser escondido. E então, pela primeira vez, aquela menina foi vista. Helena passou a visitar escolas públicas como voluntária. Em cada lugar, buscava os cantos, os alunos mais calados, os olhares abaixados. Ela sabia onde procurar, porque já foi um deles. Criou um projeto chamado Luz do Fundo, onde crianças podiam expressar suas emoções por meio da arte. Os desenhos que recebia eram de uma intensidade comovente: monstros com olhos tristes, casas partidas ao meio, mães com asas, mas presas ao chão. Ela montou exposições com esses trabalhos. Não assinava como sua. Deixava os nomes das crianças estampados com orgulho. Em cada inauguração, fazia questão de dar a palavra a pelo menos um aluno. Hoje é sua vez de ser ouvido, dizia. Um dia, um menino do interior do Maranhão, chamado Lucas, a abraçou forte após ler seu livro de ilustrações. Disse: Pensei que só sentia essas coisas. Helena chorou, porque era exatamente esse motivo de continuar. Ela sabia que jamais curaria o mundo com desenhos, mas podia, ao menos, iluminar os cantos escuros que insistem em esconder quem sente demais. E isso, para ela, já era mais do que arte. Era missão. Nos anos seguintes, Helena decidiu registrar a trajetória das crianças que passaram por seu projeto. Escreveu um livro chamado Luz do Fundo, Vozes que Desenham Silêncios. O livro virou referência em cursos de pedagogia e psicologia escolar. Em palestras, ela sempre repetia: Não subestimem os quietos. Muitas vezes, eles são os que mais gritam por dentro. Helena também começou a usar a tecnologia como ponte. Criou um aplicativo gratuito onde alunos podiam digitalizar seus desenhos e enviá-los de forma anônima. Professores passaram a utilizar isso como ferramenta para detectar sinais de ansiedade, tristeza e até situações de risco. O projeto ganhou reconhecimento internacional. Ela foi convidada para falar na ONU sobre educação emocional. Lá, diante de representantes do mundo todo, levou um dos desenhos de Lucas e disse: Essa imagem vale mais que 1000 relatórios. Isso é uma criança pedindo para ser ouvida. Na plateia, lágrimas discretas, silêncio respeitoso e, ao final, uma salva de palmas. Helena voltou para casa naquela noite com o coração leve. Tinha feito muito, mas sabia que ainda havia muito mais a fazer, porque para cada criança vista, ainda existiam milhares que desenhavam sozinhas no escuro, esperando que alguém, um dia, acendesse a luz ponto e ela continuaria acendendo. Desenho por desenho, alma por alma. Com o passar do tempo, Helena sentiu que sua missão não era apenas mostrar desenhos, mas abrir diálogos. Nas escolas, organizava rodas de conversa onde os alunos podiam falar sobre seus medos, suas angústias e até sobre seus sonhos. Um espaço onde o silêncio não precisava ser sinônimo de solidão. Muitos chegavam desconfiados, com o olhar baixo, mas aos poucos a presença acolhedora dela e o poder da arte foram dando voz a quem antes só sabia desenhar. Em uma dessas rodas, Helena conheceu Ana, uma garota que nunca havia se expressado em palavras, mas se trazia desenhos fortes, cheios de dor e esperança. Ana sofria bullying. Com a ajuda do projeto, começou a se abrir, a encontrar apoio entre colegas que até então a ignoravam. Certo dia, Ana trouxe um desenho diferente. Era uma árvore enorme, com raízes que penetravam fundo na terra, e no topo, um ninho cheio de pássaros coloridos, um símbolo da resistência e da liberdade que ela queria alcançar. Helena viu naquele desenho a força da transformação que o projeto propiciava. A repercussão do trabalho de Helena cresceu tanto que,
Em parceria com psicólogos e educadores, ela criou um programa oficial para ser aplicado em escolas públicas de todo o país. Chamou de Raízes da Alma, um nome que representava o que havia dentro de cada criança que precisava florescer, mesmo diante das dificuldades. A jornada não foi fácil. Helena enfrentou burocracias, falta de recursos, descrença. Alguns diretores questionavam se a arte poderia mesmo ser ferramenta de mudança social. Mas ela nunca desistiu. Com paciência e muito trabalho, foi conquistando espaços, formando multiplicadores. Professores se passaram a entender o poder da escuta ativa e da expressão criativa. Um dia, recebeu um convite inesperado. Um documentarista queria filmar seu trabalho para um filme que mostrasse como a arte pode transformar vidas em comunidades carentes. Helena aceitou e passou meses acompanhando alunos, ouvindo histórias que a emocionavam profundamente, provas vivas de que aquela missão era maior do que ela mesma. Durante as filmagens, Helena percebeu que sua própria trajetória também inspirava outros adultos que, como ela, haviam se sentido invisíveis. Recebia cartas de pessoas que encontraram coragem para retomar sonhos antigos, mudar de profissão, aprender a desenhar, não para serem artistas, mas para se reencontrarem. No final do documentário, Helena aparece em uma escola no interior, sentada no chão da sala, cercada de crianças que desenham e contam suas histórias. Ela sorri e diz: a arte é uma linguagem universal, uma forma de dizer aquilo que não conseguimos falar. E quando nos permitimos ser vistos, começamos a mudar o mundo. Ao ver a primeira exibição do filme, Helena sentiu uma mistura de orgulho e humildade. Sua história tinha saído do fundo da sala, do armário da biblioteca, para alcançar corações em todo o país, e quem sabe além. Mas a garota que um dia desenhava sozinha, escondida, sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Porque ainda havia muitos que precisavam ser vistos, muitos silêncios que precisavam ser desenhados e muitas luzes para acender. E assim, Helena continuava, sempre com um lápis na mão e a coragem no olhar, pronta para transformar sombras em arte, invisibilidade em voz.